Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos fazer a introdução ao reino Animalia. Então, mais um reino que nós iremos estudar, né? Sabemos que são 5 reinos e o reino Animalia é o último, né? Já estudamos ali o reino Monera, que é das bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Nós estudamos o reino Protista, onde tinha ali os protozoários e as algas. Nós estudamos o reino Fungi, onde tem ali, né, justamente os fungos, o reino Plantae, que é das plantas, e agora o reino Animalia, né? Então o reino Animalia ele compreende todos os animais, seja ele mamífero, seja ave, seja réptil, seja peixe, não importa, todos os animais estão dentro desse reino. Então vamos começar. O reino Animalia, também conhecido como metazoa, tá? Então, se você ver a palavra metazoa, é a mesma coisa que reino Animalia. Todos os animais eles são eucariontes, ou seja, possuem a membrana que reveste o núcleo, que é a carioteca. Eles são pluricelulares, porque tem várias células, e essas células elas são diferenciadas, né? Cada uma tem uma função. E é diferenciada também no aspecto morfológico, né? Por exemplo, uma hemácia tem um formato bicôncavo e o neurônio, por exemplo, ele tem ali os seus dendritos, nós temos o corpo celular e também o axônio. Então são células que você olha, são bem diferentes morfologicamente, inclusive têm funções diferentes. E as células, o conjunto de células formam tecidos. Conjunto de tecidos formam os órgãos. Conjunto de vários órgãos forma sistemas. E o conjunto de sistemas forma o organismo ou o indivíduo. Então essas células, elas se diferenciam e se agrupam formando, né, esses conjuntos aí. Todos os animais, eles são heterotróficos, ou seja, eles precisam comer algo que já esteja pronto, eles não conseguem fazer o seu próprio alimento. Por isso também eles são aclorofilados, não tem clorofila. É claro que agora os cientistas já descobriram aí uma exceção, que é a lesma do mar, mas nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente, né? Que esse é o único animal que consegue fazer fotossíntese, mas quando chegarmos lá, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esse animal e por que que ele consegue fazer isso. Mas de modo geral, tirando a lesma do mar, todos os animais são heterotróficos e aclorofilados. Como eles conseguem o seu alimento, né, já que eles são heterotróficos? Então, existem várias maneiras de conseguir um alimento. Ele pode caçar um alimento, né, que aí nós chamamos de predadores. Eles podem estar ali inertes e de repente tem uma comida de bobeira por ali, então ele vai se aproveitar, como são aqueles animais que são sésseis, né, que ficam fixados num substrato, por exemplo, no fundo do mar, e filtra a água do mar e ali vai vir partículas, né, junto com essa água e ele vai se alimentar dessa maneira. Então são os comensais. Também pode ser por protocooperação, ou seja, com a ajudinha de algum outro animal. Um exemplo clássico aí de protocooperação, né, é o boi e o pássaro. O pássaro come o carrapato do boi e o boi, né, ajuda ali o pássaro com esse alimento. Então, os dois estão sendo beneficiados. Mas também existem aí alguns animais que são parasitas, que se aproveitam, né, de um hospedeiro se nutrindo dele e sugando ali as suas energias. Então essas são as formas diferentes de se obter alimento dentro do reino Animalia. Mas o reino Animalia ele é basicamente dividido em dois grandes grupos. Nós temos ali os grupos dos invertebrados e o grupo dos vertebrados. Então é basicamente dividido, né, entre esses dois grupos. É claro que a classificação vai muito além disso. Nós vamos ver aqui alguns tipos de classificação, né, quanto à morfologia e assim por diante. Até em relação à sua fisiologia ele pode ser classificado. Mas de forma geral, né, no grosso, vamos dizer assim, é sempre dividido em animais invertebrados e vertebrados. Existem muitos animais, né, no planeta todo.
35 filos de animais que existem catalogados, né, com as suas diferentes espécies. Tá? Então é um grupo bem grande. A gente não vai estudar todos os animais, até porque não tem como fazer isso. Mas a gente vai estudar assim os principais animais, né, os principais representantes de alguns filos que são marcantes no reino animal, principalmente pelo número, a quantidade de espécies que existe ali, né, por ser bem expressiva, de forma grande, né, naquele grupo ali. Então nós vamos selecionar só alguns para poder estudar, tá? Só se você for aí, né, fazer aí uma faculdade de biologia mais à frente, é que você, se você se especializar em zoologia, aí sim você vai estudar ali muito mais animais. Mas por hora nós vamos estudar só alguns grupos. Aqui tem um cladograma, né, uma sistemática filogenética, onde vai desde o animal mais simples, que é o porífero, né, que são as esponjas do mar. Esse aqui é o animal mais simples que existe. Aí vai evoluindo, né, em relação à complexidade e também as classificações que nós iremos ver e também a quantidade de representantes. Então, o animal mais simples é o porífero, que é a esponja do mar. Aí depois vem aqui, né, o representante dos quinidários, os plateumintos e assim vai. Vai subindo aqui a classificação, até chegar numa classificação, né, onde vai ter o animal mais complexo, que são os mamíferos. Tá? Então passamos ali, ó, o animal mais simples, que é o porífero, aí vai subindo ali, né, na escala, em complexidade, representação e características morfológicas e fisiológicas, até passar aqui, ó, e chegando ao mais complexo, que é o mamífero, tá? Então depois nós vamos estudar um pouquinho de cada um desses aqui, separadamente, ok? Então o grupo animal ele é bem grande, assim como o das plantas também é bem grande, só que o dos animais ainda consegue ser bem maior, tá? Qual é a classificação então que é feita para separar esses animais naqueles grupos que a gente viu nos cladogramas anteriores? Então a classificação se baseia, né, no maior número de características em comum entre os indivíduos. Quais características? Características morfológicas, embriológicas, bioquímicas, evolutivas e a principal de todas, que não deixa dúvida, é a análise do DNA. Então, agora que nós já temos aí, né, tecnologias para isso, a análise do DNA é a mais correta e a mais, vamos dizer assim, usada, né, para poder fazer essa classificação. Mas é um grupo de várias informações, né, como nós vemos aqui, que vai fazer com que o indivíduo que tenha essas características em comum seja agrupado em um filo, uma classe, uma ordem, um gênero e uma espécie, tá? Então, tudo começa do início, né, óbvio, que é justamente, né, a formação ali de um zigoto. Então eu tenho um gameta masculino que vai se unir com um gameta feminino e formar ali na fecundação uma única célula, que é o zigoto. Esse zigoto, ele vai sofrer sucessivas mitoses e essas células vão aumentar em número e tamanho e volume e vai dando formas e, né, vai fazendo dobras e acrescentando mais células e vai se modificando até formar ali o embrião e o feto e depois, né, trazer ali um novo indivíduo no nascimento. E esse desenvolvimento embrionário tem algumas fases que alguns animais não chegam nem a completar até o final, para antes. Como assim? Vamos ver. Então, olha só, eu tenho aqui a união dos gametas, né? Aqui representação até do espermatozoide com o ovócito. Eles irão se unir, fundir ali os seus núcleos, onde traz ali informações genéticas, né, de um macho e de uma fêmea.
para fazer um indivíduo, né, com o quê? Com a união desses dois núcleos, que forma ali o zigoto. A partir daí, vai começar a fazer divisões celulares, do tipo mitose. Aí vai fazer o quê? Vai começar a surgir várias células e esse zigoto vai aumentar o seu tamanho e o seu volume. A primeira classificação aqui embriológica, né, que é a representação aqui nesse esquema e que mostra que o nome desse desenvolvimento, o primeiro estágio desse desenvolvimento é a mórula. Parece, o nome, né, parece realmente com aquela frutinha, a amora, porque são vários gominhos ali juntos numa única frutinha, não é assim? Então ali eu vou ter vários gominhos que são o quê? Várias células juntinhas uma das outras, né? Então vai formar ali a mórula. Depois ela vai continuar fazendo divisão celular, não para, né? Vai até o final do desenvolvimento. E dependendo da espécie, né? Quanto menor for o animal, menos tempo de desenvolvimento ele tem. Por exemplo, um gato, por exemplo, 3 meses de desenvolvimento. Agora já um ser humano, que é um pouco maior, são 9 meses de gestação ali de desenvolvimento. Já um elefante, que é um animal bem maior, é praticamente quase 2 anos de gestação. Então, quanto menor for o animal, menos tempo, né, de desenvolvimento. E quanto maior for o animal, mais tempo de desenvolvimento. Mas o processo basicamente é o mesmo. Depois da mórula vai vir a blástula, depois a glástula, depois vem ali depois da glástula a neurula, né? E começa ali as células tronco a pegar ali a sua especificação e se transformar em células, né, que vai gerar tecidos, órgãos e sistemas e assim formar o indivíduo. Só que tem alguns animais que não vai até o final desse desenvolvimento aqui. Ele para ou na blástula ou na glástula. Então, por exemplo, aquele animal mais simplesinho, que é o porífera, que é a esponja do mar, só vai até blástula. Ele não vai para outras fases como a glástula e a neurula, por exemplo. Ele para aqui. Né? Então, dependendo de qual animal eu estiver falando, ou vai se completar esse desenvolvimento todo, ou pode parar antes. Por quê? Porque ele não tem estruturas que precisam ser desenvolvidas por esse processo. Já que, por exemplo, a esponja do mar é um animal bem simples, ele não vai precisar criar ali, por exemplo, órgãos, porque ele não tem órgãos, é tudo feito por célula, né? Então ele não precisa dessa especialização toda. Claro, nós iremos estudar ele de forma, né, separada depois. Aqui é só uma introdução, é só de um aspecto geral que nós estamos vendo isso. Aí aqui, ó, mais uma foto mostrando isso, né? Então aqui, ó, a blástula, depois vem a glástula. Então, ele vai começar a fazer divisão celular e vai começar ganhando formatos aqui dentro, né? Dobras dessas células para poder fazer ali as estruturas do indivíduo. Por exemplo, aqui, ó, sofreu uma dobra e fez um canal aqui dentro dessa célula, que esse canal aqui é o primitivo intestino, onde um orifício vai ser a boca e o outro orifício vai ser o ânus. Então começa a ser assim, né? E depois ele vai se modificando, se especializando e ganhando mais formato. Mas no início é só um tubo com 2 orifícios. E dependendo de como é formado, qual orifício é formado primeiro, o animal recebe uma classificação. Por exemplo, protostomados. Nessa parte aqui, que nessa fase embrionária chamada de glástula, se primeiro for formado o orifício da boca e depois o orifício do ânus, ele é classificado como protostomados. Agora, se for o contrário, primeiro forma o ânus para depois formar a boca, esse animal é classificado em deuterostomados. Né? Então já começa pequenas classificaçõezinhas a sendo, né, inseridas aí no processo. É claro, nós vamos ver isso tudo de novo quando eu falar de cada animal que for ser estudado, tá? Então isso aqui de novo é só um aspecto geral.
Aí essas dobras, né, vão se especializando e vão formando ali, ó, vários outros processos aqui, como por exemplo a formação de um tubo nervoso dorsal, que já vai ser lá na fase de neurula, vai formar ali os folhetos embrionários, né, que é a parte aqui mais externa, é o ectoderma, do meio é o mesoderma e de dentro é o endoderma. Tem também ali o celoma, que é um espaço que fica aqui, que vai guardar as vísceras desses animais, né? Tem a notocorda, que em alguns animais só tem na fase embrionária e depois some, mas em alguns outros animais permanece até a fase adulta. E depois ela pode ser também substituída pela coluna vertebral, se for um animal vertebrado. Então tem várias estruturas, né, que vão surgindo ali no desenvolvimento embrionário, que pode ficar só na fase embrionária ou permanecer na fase adulta. E dependendo de qual animal eu estiver estudando, vai se comportar de um jeito diferente. Então os poríferos, né, eles só vão até a blástula e não possuem nenhum folheto embrionário. Então o porífero, por isso que ele é o animal mais simples, ele praticamente não tem nada, né? Próxima aula nós já vamos estudar os poríferos e você vai entender um pouquinho melhor sobre esse animal. Depois do porífero, né, na escala evolutiva ali do surgimento dos animais, vem os quinidários, que são as medusas, os corais, né? Eles já vão até o desenvolvimento de gástrula. Então, para ali na gástrula. Por isso, só vai derivar ali 2 folhetos embrionários. Então, ele só vai ter o ectoderma, que é a parte mais externa, e o endoderma, que é a parte mais interna. Então, porque ele só tem 2 folhetos embrionários, ele é classificado como um animal diblástico. Já os plateumintos, que vêm logo depois dos quinidários no cladograma, né, ele já tem ali uma terceira camada, que é o mesoderma, que é aquela camada mediana. Então, se ele já tem 3 folhetos embrionários, então ele é classificado como um animal triblástico. E de plateuminto para frente, né, vai ter uma exceçãozinha aí, que são os nemateumintos, que nós vamos ver depois, mas de plateuminto para frente, todos os animais ali vai ser triblástico, tá? Então, porífero não é nada, não recebe essa classificação, porque ele não tem folheto embrionário nenhum. Quinidário, ele é diblástico, porque só tem 2 folhetos embrionários. E plateuminto para frente é triblástico, porque tem 3 folhetos embrionários. Agora, o que é folheto embrionário? Para que serve? O ectoderma, por exemplo, que é aquela camada mais externa ali da célula, né, que é o folheto mais externo, ele vai dar origem às estruturas externas, como por exemplo, pelos, unhas, garras, né, se for um animal que tem garra, bico, se for uma ave, por exemplo, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Então, ele vai dar origem a estruturas, né, da epiderme, que é a pele, e os anexos da epiderme, que são esses que eu falei, além também do sistema nervoso. Então, o ectoderme vai originar essas estruturas aí. Já o mesoderme, que é aquela camada mediana, né, que fica ali entre a ectoderme e a endoderme, dá origem a quê? A derme, que é a camada que fica embaixo da epiderme, né? A epiderme é a camada mais superficial da pele e embaixo tem a derme, que é um tecido conjuntivo. Então, a mesoderme dá origem a esse tecido conjuntivo, que é a derme, e outros tecidos conjuntivos também, como o muscular, o esquelético, né? Também provoca a origem do sistema cardiovascular e o urogenital. E já a endoderme, que é aquele folheto mais interno, ele dá origem ao quê? Ao revestimento de órgãos internos, né? Principalmente do sistema digestório, né? E seus sistemas ali anexos, seus órgãos anexos. Se dá origem também ao sistema respiratório e reveste a parte interna da bexiga, tá? Então aqui são alguns exemplos do que esses folhetos embrionários criam, né, ou fazem no desenvolvimento de um novo ser.
Aí aqui tem mais uma foto, né, mostrando isso, que esses folhetos aqui, ó, essa parte mais externa que seria a ectoderma, a parte mais interna endoderma e aqui em volta, né, que é o mesoderma. E o mesoderma ele tem um outro, vamos dizer assim, outro aspecto que nós temos que estudar, que é a presença do celoma. O celoma, ele é esse espaço aqui, ó, que está aqui dentro dessa parte aqui, que é junto do mesoderma. Por isso que ele deriva do mesoderma, que fica localizado o quê? Esse espaço serve para quê? Para abrigar os órgãos internos, né? São as vísceras do animal. Então o celoma, ele é um espaço, tá? Aqui, ó, o celoma. É esse espaço aqui, ó, que fica junto do mesoderma. Tá? Ele é revestido pelo mesoderma. E esse espaço ele vai abrigar justamente o que? As vísceras ou os órgãos internos do animal. Só que não é todo animal que tem isso. É verdade, não tem. Os que não têm são chamados de acelomados. Lembra que na biologia, quando tem a letrinha A na frente da palavra, significa uma negação? Então aqui eu estou negando a presença de um celoma. Então os animais acelomados não têm celoma, ou seja, não tem espaço para órgãos internos porque ele não tem órgãos internos. Simplesmente assim, né? Porífero, por exemplo. Porífero não tem nada, não tem órgão nenhum. Então para que ele precisa desse espaço? É desnecessário, né? Então ele é um animal acelomado. Já tem alguns animais que são classificados como pseudocelomado. Lembra que também na biologia a palavra pseudo significa falso, é como se tivesse um falso celoma, ou seja, o celoma vai existir, mas ele vai ser parcialmente revestido pela mesoderma. Então, esses animais aqui têm um celoma, vamos dizer assim, pela metade. Ele é parcialmente revestido pelo mesoderma, tá? E existe alguns animais que vai ter o seu celoma completinho, né? Todo ele ali formado, totalmente revestido pelo mesoderma, que vai abrigar ali os órgãos internos, tá? Então depois nós iremos falar de novo sobre isso quando eu falar dos animais que entram nessas classificações. E existe também uma outra classificação em relação à simetria, né? Então os animais também são classificados de acordo com a sua organização ou plano corporal, que é a simetria. Só que tem animais que são considerados assimétricos. Olha a letrinha A de novo aí na frente da palavra, né? Então significa que ele não tem simetria, que são as esponjas do mar. Ou ele pode ter uma simetria do tipo radial, que eu vou passar ali vários planos de corte e eu vou ter metades ali semelhantes. Eu já vou mostrar uma fotografia, uma figura que vai exemplificar isso melhor para vocês. Mas o exemplo de simetria radial são os quinidários e também a estrela do mar. E como a estrela do mar tem 5 pontas, então são 5 pedaços semelhantes, então eu posso dizer que é uma simetria pentarradial. E existe também a simetria bilateral, que pode ser dividido em duas metades, que é como se fossem metades espelhadas. Se eu partir ao meio e colocar um espelho, eu consigo ter um complemento ali do corpo do animal de forma simétrica, né? Ou seja, tudo que tem de um lado vai ter do outro, tá? Um exemplo aí, um artrópode qualquer, pode ser um inseto, como uma borboleta. Então, vou mostrar aqui as figuras, que acho que vai ficar mais fácil de você entender o que é isso. Aqui eu coloquei uma figura, né, uma foto de uma esponja do mar, um porífero. Ele é assimétrico, ou seja, ele não tem simetria. Só de olhar assim você já vê, né? Você vê aqui, ó, que essa parte aqui é mais grossa do que essa. Se eu traçar aqui, ó, um plano dividindo aqui e dividindo aqui, ó, esse pedaço é diferente desse pedaço, que vai ser diferente desse, que vai ser diferente desse, e assim por diante. Por isso que ele é considerado assimétrico,
tá? Os pedaços ali que vão ser, né, cortados nesse plano de corte imaginário. Claro que eu não vou fatiar o animal por causa disso, é uma coisa imaginária, tá? Então ali são pedaços diferentes, por isso que ele não tem simetria, ele é assimétrico. Já numa simetria do tipo radial, se eu traçar ali vários planos de corte, claro que é imaginário, tá, gente? Não vou destruir o animal só por causa disso. Então aqui, ó, eu vou ter aqui pedaços, né, semelhantes. Então esse é semelhante a esse, que vai ser semelhante àquele lá de trás e assim por diante, tá? Então essa aqui é uma simetria do tipo radial. E no caso da estrela do mar, como ela tem aqui, ó, 5 pontas, então eu posso dizer que é uma simetria onde esses 5 pedaços aqui vão ser bem semelhantes, praticamente iguais. Então eu posso dizer que é uma simetria pentarradial. E no caso de um artrópode, né, um inseto, se eu traçar aqui um plano de corte bem no meio, né, eu vou ter aqui, ó, essa metade igualzinha a essa daqui. É como se fosse uma metade espelhada, né? Se eu colocar um espelho aqui, o que está de um lado vai se refletir no outro de forma igual, a mesma quantidade de pata, a mesma quantidade de antena, ter as mesmas estruturas, né? Então tudo que tem de um lado vai ter do outro, né? Igual aqui no caso da borboleta também, ó, um par de asas para cada lado, uma antena para cada lado. Se eu traçar aqui um plano de corte no meio do corpo aqui, né, no abdômen, vai ser a mesma coisa que eu vou encontrar de um lado, eu vou encontrar do outro e assim por diante, tá? Então esse tipo de simetria é a simetria bilateral. Bi de 2, né? Então são duas partes, né, de forma semelhante, por isso bilateral, ok? Então essas são apenas algumas classificaçõezinhas, né? E também um aspecto geral de como que se inicia a formação de um animal. Agora daqui para frente nós vamos começar a estudar os grupos dos animais. Aí cada grupo que eu for falando, eu vou acabar repetindo tudo isso que eu falei aqui, só que específico para cada grupo. Então vai ficar bem marcado na cabeça de vocês, tá? E qualquer dúvida que tiver, claro, é só me mandar uma mensagem, tá? Então até o próximo grupo, que vai ser poríferos. Até lá, tchau, tchau.